Lucas capítulo 14, do verso 15 ao 27, diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, respondeu: Uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou a recusar o pedido. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Me desculpe, eu não vou poder ir. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me, coisa boa, casei-me. Poxa, eu casei e por isso também não vou poder ir. Verso 22 fala assim: Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Nós já oramos bastante, mas eu quero te dar esse 1 minuto para você falar: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Senhor, manda uma palavra de acordo com a minha necessidade. Uma palavra para o meu coração, para que eu saia daqui diferente de como eu entrei. Em nome de Jesus, faça esse pedido agora. Senhor, nós consagramos essa palavra a Ti. Nós entregamos essa palavra a Ti. E sabemos, ó Deus, que existe um amor que envolve essa palavra. E esse amor deseja nos tocar hoje. Esse amor deseja invadir a nossa alma, invadir o nosso coração, invadir as nossas expectativas. Assim nós pedimos, ó Deus, que se faça e se cumpra sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa palavra, gente, como toda, ela é extremamente atual. E eu acho tão constrangedor, a palavra de Deus diz assim que o amor de Cristo nos constrange. E sabe, a maneira como Deus se achega a nós muitas vezes, ainda que em algumas situações mais duras, mais brandas, mais calmas, mais de mar agitado, em todas elas, se você tiver o cuidado de analisar todas elas, eu tenho certeza absoluta que você vai poder contemplar e ver o amor de Deus sendo expresso em tudo isso. Porque Ele é amor. E Ele deseja que nós entendamos esse amor dele por nós. Essa palavra, ela é ao mesmo tempo inspiradora ao nosso coração, mas ela também é confrontadora. E olha, se você, quando ouve uma palavra de Deus, você sente que ela te confronta, deixa eu te dizer que você pode se colocar em um grupo muito privilegiado. É o grupo dos que são amados pelo Pai.
Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele só exorta a quem ele ama. A Bíblia diz que o Senhor só puxa a orelha de quem ele ama. Ontem nós estávamos num evento aqui na praça, né? E a gente, depois de ter um contato com o Felipe ali, o Ricardo, a Natália compartilhou com a Ana sobre o ambiente de sala de aula da mãe dele com o Felipe. Né? Como que era ali? A vontade de mãe de, às vezes, puxar a orelha. Mas aí lembra que é professora, tá como professora. Não me chama de mãe, eu sou sua professora. Gente, a gente precisa entender que Deus, muitas vezes, quando Ele puxa a nossa orelha, quando Ele chama a nossa atenção, Ele está dizendo para mim, para você assim, eu amo você. Quando os meninos viram para mim e falam, pai, pode isso? Não. Sabe que às vezes o não, em algumas situações, é uma das maiores declarações de amor que nós podemos dar aos nossos filhos. Quando nós dizemos não, nós estamos falando não porque não vai fazer bem para você. Não porque eu cuido de você. Não porque isso pode acabar com a sua vida. Você entende? Você entende a mão de Deus estendida sobre você e cuidando em tudo? Então essa palavra, ela vem. E ela vem hoje para expor, conforme o tema, você colocou o tema, né, Ana? O melhor de todos os convites. Nós, alguns mais, outros menos, estamos recebendo convites todos os dias. E você acha que Deus não tem convites para nós? Aliás, esse que nós vamos pensar um pouquinho hoje, nós podemos dizer que é o melhor dos convites dele para mim e para você. Todo tempo, talvez nós estamos passando por convites, uns mais explícitos, uns mais implícitos, uns menos, né? No trânsito, aquele sinalzinho de luz que você faz o convite para a pessoa passar. Pode passar. A grande verdade é que nós estamos expostos a convites todos os dias. Talvez você tenha recebido um convite para estar em algum lugar hoje e você decidiu ir ou não. E convites são assim. Alguns a gente aceita e outros a gente rejeita. Qual é a maneira que você lida com os convites? Você faz uma análise dos convites que você recebe? Você recebe 2 convites para jantar. Qual é a análise que você faz? Qual é o cardápio? Não é? Ou talvez o cardápio não seja mais importante, é importante, mas não seja mais importante do que quem vai estar lá. Hã? Então, às vezes você até prefere comer uma comida mais simples, mas ter uma boa companhia. Então, a pergunta é, como você lida com os convites? Como você, quando você não quer ir a um lugar, como você recusa os convites? E aqui nós vamos começar a entrar no texto. O que a gente usa? Quais são, né? Vamos jogar as cartas na mesa? Vamos ser sinceros? Todos nós já fizemos isso. Não fala aí que... Não, eu estou cansado hoje. Você sabe que uma das estratégias mais usadas para recusar convites são desculpas. As desculpas, elas reinam no nosso coração quando se trata em dizer não a um convite. E nós somos muito hábeis em dar desculpas. Nós somos muito habilidosos. Algumas mais descaradas, outras mais tímidas. O fato é que as desculpas fazem parte, muitas vezes, do nosso dia a dia. Quais são as estratégias que você usa para recusar um convite que foi feito para você? Agora eu quero levar você a um outro patamar, uma outra reflexão. E quando você recebe um convite, e você às vezes dá uma desculpa para não aceitar aquele convite, mas depois que passou aquele evento, aquele encontro, aquele jantar, aquele culto, aquele congresso, um retiro, né? Um dia do amigo na célula,
você recebeu o convite. Qual é o convite que você recebeu? Talvez você disse não, e depois que passou, chegou alguém em você e falou assim, rapaz, você não sabe o que você perdeu. Você já viveu alguma situação em que você disse não a um convite? Eu já vivi. E depois vem aquela pessoa enviada do inimigo ou enviada de Deus para falar assim, rapaz, você perdeu, mas foi tão bom. Nossa, a comida estava boa demais. Como que aquele ambiente, olha, eu revi amigos lá. Sabe, como que estar naquele culto foi impactante. Deus mudou a minha vida naquele culto. Cara, você tinha que estar lá. E aí quando você ouve isso, bate o arrependimento. A gente precisa então olhar para as condições que muitas vezes Deus coloca diante dos nossos olhos. E a gente precisa entender muito claramente, nós cantamos aqui, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Nós cantamos aqui, tudo isso é passageiro, mas Ele é a nossa recompensa. Sabe, eu tenho sido levado a refletir sobre a limitação da nossa vida, o quanto a nossa vida é curta. Quantos de nós não desejávamos ter 18 anos? Não, porque eu vou tirar carta. Às vezes nem carro tinha para andar. Não sabia nem se o pai ia dar a moto para andar. Não, porque eu vou tirar carta, porque isso, porque aquilo, parecendo Chaves, né? Isás. E quando eu fizer 18 anos e de repente nós estamos com 40. É assim. E alguém nem conseguiu te dar carta. É muito rápido. A vida passa rápido demais. Eu lembro desses meninos pequenos. Eu lembro do dia que o Augusto nasceu, em que eu não mandei o WhatsApp para as pessoas. Eu mandei um pacote de torpedo SMS. 10 de novembro de 2008. Escrevi assim. Nasce o primogênito, Augusto Oliveira Baldo, o filho da promessa. Tem pessoas que lembram desse SMS até hoje. Já está com quase 17 anos. A minha linda com 15 anos. A vida passa muito rápido. Sabe, a grande verdade é que talvez daqui a 60, 70 anos, a nossa maioria já não esteja mais aqui. Você já parou para pensar que o planeta tem hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E você já parou para pensar que daqui a 100 anos essas 8 bilhões de pessoas já vão ter morrido? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? E esse texto ele vem como um alerta, porque ele é um convite, e não apenas um convite, mas é o melhor dos convites de Deus para nós. A parábola contada por Jesus, o texto exposto, nós vamos ver que ele não é apenas também um convite, ou o melhor dos convites, mas ele é um convite a um grande banquete, a um grande momento de celebração, a um momento de comemorar e celebrar e se alegrar. E esse banquete está aqui exposto na forma daquilo que Deus tem de melhor para oferecer para nós, que é a salvação. O paralelo desse banquete é justamente exposto na salvação que Ele está oferecendo a nós todos os dias. Todos os dias. A mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. O nome de Jesus está sendo pregado como nunca antes se pregou no planeta. O avanço da tecnologia está propagando o nome de Jesus. As igrejas, quantas igrejas se reunindo no subterrâneo em alguns países, porque são perseguidas por causa do nome de Jesus. O fato é que existe um convite do Senhor para nós, amém? Existe um convite em que você precisa hoje parar e refletir, porque esse convite é para o melhor e maior banquete de todos os tempos.
a salvação proposta. É um banquete, é um momento memorável, histórico, um momento que vai ser extremamente importante e marcante na sua vida. Um banquete do reino. Essa parábola que Jesus conta, ela nos ensina algumas coisas. E a primeira delas que eu quero falar para você é que este é um banquete não de qualquer coisa, mas é um banquete de festa. Não se trata de um funeral. Não se trata de viver uma vida triste. O texto diz no verso 16, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia. Uma grande ceia. E é um banquete que foi preparado pelo próprio Deus para nós. Se você, ontem, nesse evento que nós fomos, não tinha nem lugar para estacionar. Mas tinha um lugar lá que tinha uns camaradas cuidando com alguns cones. E eu vi o camarada falando assim, aqui é o estacionamento do prefeito. Se alguma pessoa que você gosta muito, uma pessoa muito importante, talvez um famoso, talvez alguém, sei lá, chegasse de você e fizesse um convite para você ir na casa dela. Talvez você se sentiria muito lisonjeado. Talvez você faria uma selfie com aquela pessoa na casa dela. Um cantor que você gosta muito, sei lá. Não sei o que passa na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que você registraria aquele momento e eu tenho certeza que você não diria não por convite. Se você tivesse que cancelar outros convites, você cancelaria, porque você entendeu a importância da oportunidade daquele convite. E nós falamos aqui no período de férias, na série de mensagens em busca de um milagre, nós falamos muito sobre oportunidade. Porque as oportunidades vêm. E Deus está, então, nos dando uma oportunidade para aceitarmos um convite de assentarmos à mesa que Ele preparou, e não com qualquer pessoa, mas na presença dEle. Na presença de nada mais, nada menos do que o próprio Filho do Deus Altíssimo, chamado Jesus. Você já pensou Jesus chegar em você e falar assim, ô Max, eu tenho uma cadeira cativa para você aqui na minha mesa. Natália, eu tenho uma cadeira aqui para você. Senta aqui. Eu guardei para você essa cadeira. Você já pensou Jesus falando isso para você? É isso que ele está dizendo. Quando Deus nos convida para a mesa, gente, você precisa entender que Ele está querendo compartilhar com você o ambiente do reino. Ele está querendo compartilhar com você o amor dEle. Ele está querendo compartilhar com você as riquezas do reino, a prosperidade do reino, esse ambiente poderoso. Sabe, quando Deus chama você para se assentar à mesa dEle, Ele está dizendo para você, venha para um ambiente que é autossustentável e que é suficiente e pleno para o seu coração. É tudo que nós precisamos para a vida. É nesse lugar. Tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária está na mesa do Rei, chamado Jesus. Olha que tremendo isso. E o Senhor está hoje nos chamando para esse banquete. É o banquete da salvação. A vida cristã, ela é assim. Ela é cheia de graça. Literalmente, cheia de graça. É uma vida de felicidade. É uma vida de plenitude. É uma vida de satisfação, independente de situação. Sabe, é uma vida de paz. É uma vida de tranquilidade, é uma vida que nada mais te abala, porque você entendeu que tudo nessa vida é passageiro. Você entendeu o que Jesus disse, que todos aqueles que querem me seguir de maneira piedosa serão perseguidos. Você entendeu as palavras de Jesus quando ele diz, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Você entendeu isso? Gente, as aflições fazem parte da nossa caminhada nessa terra. Fazem parte. Nós não queremos, mas elas insistem em bater na nossa porta. Agora, quando você entende o que é estar no ambiente da mesa do Pai,
Não há aflições que vão tirar a paz do seu coração. Meu querido, entenda isso. Pastor Marco Rogério dizia, como um pastor, se eu pudesse, tirava a tampa da sua cabeça e colocava isso aí dentro da sua cabeça, para você entender que viver com Jesus é a melhor coisa que existe. Não é viver religiosidade, não é viver um conjunto de regras, mas é viver uma vida de plenitude, Ricardo. Você entrar na sua casa e saber que você está guardado, que você está seguro, que os seus filhos estão sendo cuidados. A segurança na mesa do Pai. Esse é o melhor convite de todos. E a pergunta para nós hoje é: você aceita ou não aceita esse convite? Sabe, eu quero dar para você 2 razões para você aceitar esse banquete da salvação. A primeira é porque tudo já está pronto. Olha o que diz o verso 17. Enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está. Você gosta de chegar numa festa que está tudo pronto? Aliás, ir numa festa, uma das coisas boas é isso, não é? Está tudo limpinho, está tudo organizado. Você gosta de chegar numa festa e ter lá, já a comida está pronta, Max. Está pronta. Minha senhora, eu trouxe aqui a entrada do cardápio do chefe. Hã? Tudo já está pronto. Quando a gente entende esse banquete como a salvação, você vai entender que você não precisa trabalhar mais. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que não existe nada, absolutamente nada, que nós pudéssemos fazer para sermos dignos do banquete da salvação. Nada. As pessoas às vezes entram num conflito interior porque o sentimento de culpa e a necessidade de ser reconhecido, ou dentro do ambiente que a gente vive, em que eu preciso fazer para receber, quando elas encontram com o Evangelho, aquilo conflita. Como assim? Como assim um Evangelho, um Jesus que morreu na cruz e pronto? Quando eu entendo isso, eu entrego a minha vida para Ele, toda a minha culpa é levada embora. Todo o meu pecado é perdoado. Isso não entra na minha cabeça. Como assim? Às vezes a pessoa tem consciência da culpa dela. E religiões que tentam construir na mente das pessoas de que você precisa subir uma escadaria de joelhos, que você precisa pagar promessas, que você precisa se autoflagelar para se tornar digno de salvação. Você precisa entender aquilo que a palavra de Deus diz, que a salvação é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a sua fé. Como assim, pastor? Eu só preciso crer? Exatamente, você só precisa crer. Olha que tremendo isso. Porque tudo já está pronto, vinde, porque tudo já está pronto. Deus já providenciou tudo. Você, meu querido, não precisa pagar promessa, você não precisa nem comprar roupa. Porque a Bíblia diz que nós estaremos vestidos de linho finíssimo e branco. Ele já preparou até a roupa. Tudo está pronto. Há pão na mesa. Aliás, Jesus é o pão da vida. Há água na mesa. Jesus é a fonte de água viva. Olha para mim. Tudo que você precisa está na mesa do Pai. Essa vida vai passar. Para que você tem vivido? Quais são os seus anseios? O segundo motivo é porque todos estão convidados. Como assim? Inclusive eu? Você também. Você já participou de seleção de time na escola? E aí começa, tira para o ímpar, aí começa, eu quero fulano, eu quero fulano, eu não sei quem. Eu não sei o quê. Você já ficou por último? Eu não ficava por último, não.
Mas é sempre ruim o que ficava por último, né? Que dá a impressão que o cara é o mais ruim na bola, o mais ruim no basquete, o mais ruim no vôlei. Mas o mais interessante é que, na questão do convite de Jesus, todos estão convidados, inclusive você. Sabe aquela pessoa que quando, diante de algum momento, alguém chama, chama o fulano aí. Aí a pessoa vira assim e fala, eu? É você. Jesus está olhando assim, falando assim, é você. Você. Vem aqui. É você. O convite é para você. Que legal a gente receber um convite. Como é bom você receber uma caixa. Hoje em dia o povo manda umas caixas, né, convite de casamento e tal, que esse negócio bonito. Como é bom. Jesus está olhando para você, o segundo motivo que eu te dou hoje é esse. O verso 17 ainda fala assim, Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O convite é para todos. É pobre, rico, alto, baixo, magro, gordo. Para todo mundo. Quem tem ou não algum tipo de deficiência, o convite é para todos. Agora, esse todos precisa entender que qual é a condição? Nós não somos dignos, mas Ele nos chama. Só que quando você se coloca na condição de indigno, você se enquadra no grupo que Jesus veio chamar. Olha que interessante isso. Quando a gente acha que a gente é muita coisa, a gente está distanciando do grupo que Jesus veio para resgatar. Paulo fala assim, que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Quanto mais você entende o quão miserável você é, o quão falho você é, o quão pecador você é, e reconhecimento em humildade genuína, tá? Não é humildade só para os homens, não, porque aos olhos dele ninguém pode enganar. Você entra naquilo que Lucas 5,32 diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. São os que reconhecem os seus pecados. A pergunta, novamente, é: você aceita ou não aceita o convite? Mas aí a gente olha para o texto, a partir do verso 18, Jesus trata de uma outra grande realidade. Uma realidade triste. E o segundo ponto vai nos dizer que nem todos aceitam o convite. Porque as nossas desculpas, elas sempre vão comunicar verdades. Sempre. Verdades como o que nós temos para fazer é mais importante. A minha vida é mais importante do que a vida que o Filho de Deus tem para mim. Não, a minha agenda é mais importante. Não, o meu tempo é mais importante. Não, eu preciso cuidar disso e disso. Não, pastor, os meus bens são mais importantes. Eu preciso trabalhar. Eu preciso que você entenda que, numa escala de prioridades, o problema não é a prioridade, sim onde você coloca ela. Porque muitas coisas são realmente lícitas. Inclusive, o que o texto fala é lícito. E você vai entender que o verso 18 fala assim, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. No original, essa palavra excusar-se quer dizer rejeitar, literalmente. Eu não quero. Não quero. E você vai ver que a primeira desculpa, no verso 18, tem a ver com a demonstração de que aquele homem tinha algo melhor para ver. Olha o que diz o verso 18. Disse o primeiro, comprei um campo. Tem problema comprar campo? Tem? Tem problema comprar fazenda? Então vou comprar. Não tem problema comprar campo. E preciso ir vê-lo. Eu não quero esse convite. A prioridade posta no lugar errado.
Nós vemos uma relação da influência da riqueza e dos bens materiais como motivo de recusa. Eu sempre tenho dito aqui, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter bens materiais, o problema é quando isso se toma um lugar diferente da nossa vida. E lembra que eu falei no começo que a gente precisa olhar o que Deus tem para dizer para nós e fazer uma autoanálise e entender que é importante a gente fazer uma autoanálise e falar: o Senhor tem razão. Não, isso aqui eu preciso melhorar. Esse é o objetivo de Deus. Deus, ele não tem um objetivo, quando manda uma palavra dessa ao nosso coração, de ser como o diabo, de acusar você, de falar: você não presta, você vai para o inferno. Não. Deus é como um pai que está querendo abrir os nossos olhos. O primeiro falou então: Deus, eu tenho uma coisa mais importante para ver do que o Senhor. Eu vou cuidar das minhas coisas que deveriam ser uma bênção, mas a maneira como as pessoas tratam essas coisas fazem delas uma maldição. Isso pode ser, às vezes, um carro novo, uma casa nova, uma terra, como diz o texto. Isso pode ser um momento de lazer, gente. Isso pode ser umas férias. Como assim, pastor? Quando isso toma todo o meu tempo ou toda a minha prioridade. Ah, mas as férias é só o ano que vem. Mas aí você está igual louco, trabalhando, e você não tem tempo para o Senhor, porque você tem que tirar férias. Você entende? Gente, eu preciso que você entenda que não existe nada de errado nessas coisas, mas a gente tem que colocar cada uma no seu devido lugar. Você sabia que, olha como é uma desculpa, ninguém comprava uma terra naquela época sem antes olhar. Olha a desculpa. Ô, rapaz, eu comprei a terra, agora eu tenho que ir lá olhar. Inverteu o cavalo com os boi? Não, ninguém. Fica claro. E é interessante que as pessoas acham que pode passar Jesus para trás. As pessoas pensam e se autoiludem achando que enganam a Deus. E aí, o segundo, então, ainda antes da gente ir para o segundo, o Salmo 27, 4 fala assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É isso que Deus quer de nós. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque na mesa há paz. Sabe? Quanto mais diante de Deus você passa, menos você vai ficar pedindo diante dos homens. E eu tenho aprendido isso muito bem. Porque às vezes a gente fica se humilhando diante das pessoas, se humilhando. E aquilo, gente, vai gerando em nós frustrações e peso, e angústia, e dor, e traição. E aquilo vai remoendo dentro de você e você vai se sentindo mal. Agora, quando você se coloca diante de Deus, você tem paz. E você até está diante das pessoas, mas a resposta que as pessoas dão não afeta a vida que você tem com Deus. Ô, gente, eu estou te dizendo, na mesa você tem sustento e provisão. Na mesa você tem alegria. Diante de Deus, para de lutar com a sua própria força. Para de lutar com o seu próprio braço. Para de deixar seus cabelos cair, enlouquecer de tanta preocupação. Sabe, eu faço essa autoanálise comigo mesmo e eu vivo uma luta e eu quero cada dia mais viver nesse ambiente de dependência de Deus. Como o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aquele homem falou, eu tenho algo melhor para ver, mas eu preciso entender que o melhor que eu tenho para ver é Ele. Ele é o melhor. A segunda desculpa, verso 19, o outro disse: comprei 5 juntas de boi. É pecado comprar boi? É errado comprar boi? Não, tá vendo? Não é errado. Mas o problema é quando essas coisas viram desculpas para nós não termos uma vida com Deus. Para nós não aceitarmos o convite dele. Diz assim, ó, vou experimentá-las.
A segunda desculpa é: tenho algo melhor para fazer. A segunda, ele tinha algo melhor para ver. A segunda, eu tenho algo melhor para fazer. Ele estava ocupado demais com os seus negócios, com os seus afazeres, os seus lucros, os seus trabalhos, né, diante de um convite que Jesus estava fazendo para ele. Não, eu tenho muita coisa para cuidar na minha vida. Quando eu tiver velho, eu vou para a igreja. Quando eu tiver lá com tudo estabelecido, aí eu vou dedicar a minha vida a servir ao Senhor. Eu tenho algo melhor para fazer. O terceiro e último. Desculpa. Verso 20. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Não é errado casar, não, né? Não é, não. Ainda bem, né, amor? Não é errado casar. O problema é quando a gente faz daquilo que devia ser uma bênção uma barreira para viver uma vida com Deus. Quantas pessoas, quantos jovens eu já vi que passaram uma juventude dentro da igreja. E quando se casaram, eles foram se distanciando, e aquilo que era para ser uma união de propósitos passou a ser um cotidiano de afastamento do propósito de Deus. Quantos jovens casam e depois que têm filhos, não tem mais tempo de ir na igreja? Porque o Enzo não consegue ficar no barulho. Você entende a inversão? Gente, é lógico que a gente precisa ter um cuidado. A criança é pequena, você vai ficar um tempo, né? Mas a gente não pode... O termo que a gente está usando são desculpas. E você sabe o que é desculpa. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. O que é desculpas? Eu anotei aqui, trocam as bodas do céu pelas bodas da terra. Todas essas desculpas, elas vão na contramão daquilo que Deus tem de melhor para nós. São desculpas para não ver e não ter intimidade com Deus, para não dedicar tempo para Ele, para não desfrutar do que há de melhor para nós. Agora, eu preciso que isso fique marcado no seu coração hoje. Em nome de Jesus. A pior incoerência de todos, você sabe qual que é? É a gente passar uma vida toda nessa terra longe de Deus e depois que morrer, querer passar a eternidade com Ele. É ou não é? Ô, gente, é totalmente incoerente. Nessa terra, eu não quero saber das coisas de Deus, mas quando eu morrer, eu quero ir para o céu. E Deus é o bozo. Deus é uma criança que você dá um docinho na boca dele e ele vai deixar passar. A gente precisa entender que não é uma questão de deixar ou não, e sim uma questão de justiça e pagamento. Porque a Bíblia diz que as bodas oferecidas, a mesa oferecida por Jesus, de celebração, aqui falada hoje como salvação, não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com perdão. Eu quero partir para o final aqui e contar para você uma parábola que eu não sei se você já ouviu, mas eu já contei algumas vezes. De um jovem que cometeu um crime e ele foi preso por aquilo. E o governador da época tinha autoridade para libertar aquele jovem. E ele fez uma carta de alforria, de libertação para aquele jovem, se vestiu de religioso, colocou no meio numa Bíblia e falou: eu vou lá ouvir o que esse jovem tem a dizer. E quando ele chegou lá, o jovem começou a excusar aquele homem. Vai embora daqui, eu não quero você aqui não. E ele começou a ficar nervoso, expulsar aquele homem de lá. E vai. E ali o carcereiro tirou o governador dali. E depois que o governador foi embora, o carcereiro virou para aquele jovem e falou: você é burro, cara. Por quê? Você sabe quem que era aquele homem? Não sei não quero saber.
Aquele homem não era um padre, um pastor. Aquele homem era o governador. E vou te dizer, ele estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia. Ele queria ouvir você. Ele estava pronto para perdoar você. Mas você mandou ele embora. E aquele jovem foi conduzido, então, à pena de morte. E no dia da sua execução, foi dado a ele a oportunidade de falar algo. Você quer falar algo? Ele falou, eu quero. E ele falou assim, olha, o que eu tenho para dizer hoje é que eu cometi crimes. Mas eu queria que vocês entendessem que eu estou morrendo hoje, em primeira instância, nessa situação, não por causa do crime que eu cometi, e sim por causa do perdão que eu recusei. Então, a boda oferecida pelo Mestre Jesus não tem a ver com uma vida de perfeição, mas com uma vida de perdão. O Senhor está nos convidando hoje, todos nós, Ricardo, Max, a Dona Agostinha, a Natália, o Augusto, a Ana, todos nós, a mim, a nos voltarmos para Ele. E a dizer, Senhor, eu quero. Eu queria convidar você para ficar de pé agora. O Salmo 84, versículo 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Cantares capítulo 2, verso 4 a 6 diz assim: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor, a sua bandeira sobre mim é o amor. Sustentai-me com passos, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Existe uma relação de ambiente de intimidade que Deus nos convida. O salmista registra aqui que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. O salmista falou, eu prefiro estar na casa do Senhor do que 1000 dias lá fora. Entenda isso. Deus está te chamando. Romanos 12, 11 fala assim, ó, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É uma vida de intimidade, é uma vida de querer ver o Senhor. É uma vida de experimentar o autossustento, a paz, a alegria, e é uma vida ativa de servir a Deus. O que eu vou fazer nessa terra? A Bíblia fala assim, ó, ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Deus está nos despertando. Isso é tremendo. Nós vamos viver essa vida da melhor maneira possível, amém? Mas nós não podemos perder o nosso foco no céu. Deus trouxe você aqui hoje para abrir os seus olhos e dizer assim, ó, olhe para mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui hoje de braços abertos para receber você. Vem para a minha mesa. Não vai por esse caminho. Deus está te trazendo à presença dEle. A um lugar de segurança. A um lugar de saciar da sua fome, da sua sede. É isso. Talvez você já buscou saciar a sua alma com tantas coisas. E você não conseguiu. Talvez você esteja com o seu caráter deformado. Talvez você precise de uma restauração. Talvez você está perdido, você está cego, você está nu. Você está aflito, talvez você está com seu coração apertado, angustiado. Talvez você entrou aqui hoje prostrado e perturbado. E Jesus está dizendo para você hoje, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Vinde para a minha mesa, é isso que Jesus está dizendo. Venha Jesus hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, tem lugar na mesa, amém? Tem lugar na mesa do Mestre para você. Isso é tremendo. Você vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração. E você não vai enfrentar a síndrome do fantástico. Que quando acaba o fantástico você entra em opressão, porque amanhã, e essa semana, e segunda-feira, e os meus alunos. Porque haverá paz no seu coração. Você está com sede? Venha Jesus. Você tem fome? Venha Jesus. Vinde a mim, todos que têm fome e sede. Tomai, bebei e comei de graça, porque Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você está triste? Jesus quer ser a sua alegria. Amém? Feche os seus olhos.